Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Agora, pela Rádio Educadora AM 1010 de Coronel Fabriciano, o programa Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte, com carisma redentorista. Apresentação, Padre Nelson Antônio, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Bom dia! Que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, querido ouvinte do programa Sintonia Redentorista, pela onda amiga da Rádio Educadora. Eu sou o Padre Nelson Antônio, estou aqui falando direto ao seu coração. Que bom estar na sua companhia nesse domingo, para falar de Deus, para falar da vida. Que bom que você me permite estar ao seu lado, para que possamos refletir juntos sobre o mundo redentorista, sobre os desafios que nós enfrentamos, mas sobretudo sobre a força de Deus ao longo da nossa caminhada. Vamos caminhar juntos, vamos meditar a palavra, vamos acolher aquilo que Deus tem para cada um de nós. Permaneça com a gente aqui na nossa Rádio Educadora. Está começando o programa Sintonia Redentorista. Mensagem de fé. E neste início de programa, eu quero partilhar com você uma mensagem de vida para tocar o seu coração e nesse início de semana encher de esperança, de alegria o seu mundo interior. Abra seu coração e escute esta palavra. No imenso campo do mundo, tu és um semeador. Não podes fugir à responsabilidade de semear. Não digas que o solo é áspero, que as chuvas são poucas. Não diga que o sol queima e que a semente não serve. Sabe por quê? Porque não é a tua função julgar a terra, o tempo. A tua missão é semear. A semente é abundante. Um pensamento, um sorriso, uma promessa de alento, um aperto de mão, um conselho, um pouco de água, um abraço. São sementes que germinam tão facilmente. Não semeis, porém, descuidadamente, como quem cumpre uma missão desagradável, como quem carrega um peso, como quem segura um fardo. Não. Semeia com interesse, semeia com amor, semeia com atenção, sentindo muita felicidade nesse semear. E ao semear, não fiques pensando: quanto vou ganhar? Qual recompensa terei? Quanto demorará a colheita? Recorda que não semeias para enriquecer, aguardando o ganho multiplicado. Semeias porque não podes estar inativo, porque não podes ser acomodado, porque não podes ser uma pessoa preguiçosa,
porque não podes viver sem dar, sem partilhar, sem oferecer, porque afinal não podes servir a Deus sem servir aos demais. Tua semente, pois, não cairá no vazio. Sem esperar recompensa, receberás recompensa. Sem esperar riquezas, enriquecerás. E tudo porque semeias num reino onde dar é receber, onde perder a vida é encontrá-la, onde gastar-se é servir e aumentar cada dia mais. Semeia sempre, querido ouvinte, em todo terreno, em todo tempo, em todo coração, a boa semente, com amor, como se estivesse semeando o próprio coração. Ao longo desta semana, seja, pois, um semeador de vida, um semeador da palavra, um semeador de amor. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Para o irmão, toda palavra é um anseio de comunicar, e toda fala é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas. Notícias redentoristas. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. E vamos agora entrar no mundo redentorista. É um mundo de gente que ama a Deus, que tem paixão pela evangelização. Um mundo de gente que tem um projeto: realizar o reino de Deus. E nós recebemos uma mensagem do superior geral da Congregação Redentorista, o padre Michael Brel, diretamente de Roma, para o programa Sintonia Redentorista. O tema da mensagem do padre Michael Brel é Testemunhas Proféticas e Autênticas do Redentor. E assim fala o nosso superior geral, em comunhão com o Papa Francisco e com toda a Igreja. Celebramos neste mês de fevereiro o Dia Mundial da Vida Consagrada. E esta é uma oportunidade especial para refletirmos sobre o significado e o propósito de nossa vocação missionária e especialmente sobre o testemunho da vida consagrada dos missionários redentoristas.
Nos últimos anos, o Papa Francisco recordou-nos que somos convidados a celebrar uma festa do encontro. O encontro com Cristo, nosso Redentor. Um com o outro, na comunidade, e também com os feridos, os abandonados e os pobres, com quem Jesus se identifica totalmente. Nestas mensagens, o Papa Francisco ecoa o ensinamento de São João Paulo II, que escreveu que a alegria do nosso encontro com Cristo deve transbordar em nosso encontro com todos os irmãos e irmãs. Está assim escrito por São João Paulo II no documento Vida Consagrada. Assim diz o Santo Padre: a busca da beleza divina faz com que as pessoas consagradas vigiem a imagem divina, deformada nos rostos de tantos irmãos e irmãs, rostos desfigurados pela fome, rostos desiludidos por promessas políticas, rostos humilhados daqueles que veem sua própria cultura desprezada, rostos aterrorizados pela violência diária, rostos angustiados de menores, rostos de mulheres ofendidas, humilhadas, oprimidas, rostos cansados de emigrantes, de refugiados, rostos de idosos sem condições de uma vida digna. Esse é o texto de São João Paulo II. E nós, como missionários redentoristas, recebemos e acolhemos esse convite que ressoa em nossos corações. Nosso encontro com o Cristo Redentor nos impele a encontrar os feridos, os abandonados e os pobres. Este é o espírito de nossas constituições, que diz assim: a caridade apostólica, pela qual os redentoristas participam da missão de Cristo, constitui o princípio unificador de toda a sua existência. Por isso, os redentoristas se identificam com Cristo, que através deles continua a cumprir a vontade do Pai ao realizar a salvação, a redenção dos homens e das mulheres. Hoje, ao celebrarmos então a vida consagrada em comunhão com toda a Igreja, renovamos nosso compromisso como missionários redentoristas, pessoalmente em nossas comunidades. Que nos tornemos testemunhas mais proféticas e autênticas do Redentor em nosso mundo ferido de hoje. Quem escreveu essa mensagem é o Padre Michael Brel, superior geral da Congregação do Santíssimo Redentor em Roma, na Itália. Direto para o programa Sintonia Redentorista da Rádio Educadora. E a segunda mensagem é do nosso Papa Francisco, que nesta semana que terminou ontem, visitou os Emirados Árabes numa visita histórica à Península Arábica. Pois é, o Papa Francisco se transformou no primeiro pontífice, ou seja, primeiro Papa a visitar a Península Arábica, o berço do Islã. E antes ele fez um pronunciamento duro contra a guerra no Iêmen, no qual os Emirados Árabes têm uma importância muito grande, um papel militar muito intenso. O avião do Papa aterrissou em Abu Dhabi, mas antes de sair de Roma, Francisco escreveu no Twitter: como um irmão, para escrevermos juntos uma página no diálogo e percorrermos juntos os caminhos da paz. Antes de partir para Abu Dhabi, o Papa destacou que acompanhava a crise humanitária no Iêmen com grande preocupação. Lá, durante o seu discurso no domingo na cidade do Vaticano, e ele convidou as partes do conflito a implementarem com urgência uma trégua, de forma que seja acessível a ajuda humanitária. O Papa disse no domingo passado, antes da sua viagem: o choro das crianças e seus pais se eleva a Deus. A guerra lá no Iêmen opõe as forças do governo, apoiadas desde 2015 pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes, aos rebeldes xiitas, respaldados pelo Irã, e que controlam muitas áreas do país, inclusive a capital,
sanar. O conflito já dura 4 anos e tem trazido muita fome e sofrimento ao povo, que é quem mais sofre. As Nações Unidas tentam implementar uma trégua e a retirada de tropas no principal porto do Iêmen, o que havia sido já acordado em negociações como um passo para a construção da paz. Vamos rezar com força, porque são crianças que estão famintas, sedentas, não têm remédios e correm perigo de morte, alertou o Santo Padre, o Papa Francisco. O Papa se reuniu durante a semana passada com líderes muçulmanos e celebrou uma missa ao ar livre para cerca de 120 mil católicos. Francisco já havia dito que a viagem de duração até na terça-feira, que foi no dia 5 agora de fevereiro, é uma oportunidade para escrever uma nova página na história das relações entre as religiões. Existem cerca de 1 milhão de católicos nos Emirados Árabes, um país adepto de um Islã moderado e cuja sociedade é muito aberta ao mundo exterior. A maioria são trabalhadores asiáticos que podem praticar sua religião em 8 igrejas católicas. Diferentemente do vizinho saudita, que proíbe a prática de outras religiões que não sejam o Islã, os Emirados Árabes Unidos querem projetar uma imagem de um país mais tolerante. No entanto, as autoridades controlam as práticas religiosas, reprimem a contestação política e a exploração da religião, inclusive pelos adeptos de um Islã político encarnado pela Irmandade Muçulmana. Portanto, essa visita que o Papa fez na semana passada aos Emirados Árabes, terminou na terça-feira da semana passada, que foi dia 5 de fevereiro, levou essa mensagem de paz, buscando a unidade entre as religiões, respeitando as diferenças, mas também buscando uma comunhão, buscando um diálogo. Parabéns ao Papa Francisco, que é esse apóstolo incansável do diálogo, da comunhão. Isso também faz parte do mundo redentorista, sabe por quê? Porque nós também acreditamos na comunhão e na unidade. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar, um consagrado para amar, um consagrado
Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Consagrado pra se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar, um consagrado para amar, um consagrado Proclamação da Palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E agora vamos proclamar a palavra de Deus, palavra que é luz que ilumina nossos passos, palavra que é alimento que nos sustenta na caminhada da vida. E vamos meditar as leituras que a Igreja Católica está proclamando nas celebrações eucarísticas deste domingo, que é exatamente o 5º domingo do tempo comum, com a cor verde, falando que esse tempo é tempo de esperança. Vamos escutar o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, Jesus subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e, sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu,
que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora meditar este texto e as duas outras leituras que você vai escutar na missa de hoje. Porque lembre-se, domingo sem missa é semana sem graça, não é mesmo? Pois é. Então você que ainda não participou da Santa Missa, já vai chegar lá preparado a partir aqui da minha meditação com você. E você que já foi, vai aprofundar ainda mais. Pois é, ao longo da história, Deus sempre chama pessoas e as envia para realizar os seus planos. As leituras bíblicas deste quinto domingo do tempo comum nos falam de 3 chamados. Na primeira leitura temos o chamado do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8. Deus se revelou a Isaías quando estava em oração no templo. Olha que bonito. Inicialmente, Isaías se sente pequeno, indigno. Prefere continuar no seu cantinho cômodo, sem se comprometer. Um anjo lhe toca os lábios com uma brasa, purificando para a missão. Deus então pergunta: a quem eu vou enviar? Isaías, sensível ao apelo de Deus, aceita e responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Vemos aqui os passos da vocação. A iniciativa é sempre de Deus. Deus é quem chama. A primeira reação é quase sempre a mesma. Não sou capaz, não sou digno, não sei falar, não tenho condições. Mas quando nos colocamos numa atitude de disponibilidade, Deus nos purifica e fortalece e acabamos dando conta do recado. Você também, meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Sintonia Redentorista pela Rádio Educadora. Você também é chamado por Deus para uma missão. Não se sinta incapaz. Não fique dando desculpas esfarrapadas e mentirosas. Diga como Isaías: eis-me aqui, envia-me. Na segunda leitura, Paulo conta o seu chamado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11. Ele se considera o último dos apóstolos, como uma palavra forte que ele usa, um abortivo. Mas no encontro com Cristo, no caminho de Damasco, quando ele é derrubado do cavalo, ele cai ao chão, fica cego, ele responde: Senhor, que queres que eu faça? Resposta semelhante à de Isaías. E Paulo, de perseguidor dos cristãos, se torna agora apóstolo, missionário, anunciador. E no Evangelho, a terceira leitura, temos o chamado dos primeiros apóstolos. Vamos relembrar o texto que acabamos de ouvir? Jesus, na barca de Pedro, fala ao povo e depois os convida a pescar. Pedro confia na sua palavra e acontece então a pesca milagrosa. Pedro também se sente indigno, mas Jesus o convida. De agora em diante serás pescador de gente? E eles aceitam o convite, largam tudo e o seguem. O texto bíblico do Evangelho apresenta uma catequese sobre um assunto muito importante e que nós nos perguntamos muito hoje. Afinal de contas, o que é ser cristão? E a resposta que eu posso dar para você, querido ouvinte, ajudando você também a responder o que é ser cristão, primeiro é estar com Jesus no mesmo barco. Sim, é desse barco que é a comunidade cristã que Jesus fala ao mundo. Então, ser cristão é estar no barco com Jesus. Segundo, é escutar a proposta de Jesus, é fazer o que ele diz, mesmo quando suas propostas parecem ilógicas e incoerentes, como lançar a rede, sendo que os apóstolos já tinham pescado a noite toda. Mas a resposta: porque tu o dizes, em respeito à tua palavra, em atenção à tua palavra, lançarei as redes.
Terceiro, ser cristão é reconhecer Jesus como Senhor. É o que Pedro faz ao perceber que a proposta de Jesus gera vida e fecundidade para todos. A rede se encheu de peixes e ele nem aguentava mais puxar para a praia. Ser cristão é aceitar a missão que Jesus propõe. Ser pescador de gente, de pessoas, significa continuar a obra libertadora de Jesus. Existem muitas pessoas perdidas no mundo de hoje, perdidas no mundo das drogas, perdidas no alcoolismo, perdidas no desemprego, perdidas no sofrimento, perdidas na doença, perdidas no desespero, na revolta, perdidas sem sentido para viver, perdidas na depressão. Você, meu irmão, você, minha irmã, são chamados a serem esses pescadores de gente e trazendo-os de volta para o coração do Senhor Jesus. Por isso, ser cristão é deixar tudo e seguir Jesus. A generosidade e o dom total devem ser sinais distintivos de todo seguidor de Cristo. Mas o texto bíblico é rico de outros detalhes também, que eu separei para partilhar com vocês. Veja, primeiro Jesus proclama a palavra de onde? Da barca de Pedro. Esta barca representa a comunidade cristã. Vale lembrar que Jesus foi expulso da sinagoga, da igreja dos judeus. Embora ocupada por pecadores, é dessa barca, da comunidade cristã, que ecoou a voz de Deus. Por isso, você também não pode abandonar a sua comunidade. Não se pode pensar como alguns católicos, eu rezo em casa, eu não preciso da igreja. Todos nós precisamos da igreja, sim. Não somos criados para viver isolados, sozinhos. Não devemos chegar até Deus sozinhos, mas em igreja, em comunidade de fé. Segundo ponto, o anúncio da palavra acontece num dia de semana, no ambiente de trabalho, sem ser no sábado. Ou seja, a palavra de Deus deve ser anunciada sempre e em todos os lugares. Terceiro, a palavra de Jesus para os discípulos avança para águas mais profundas. É o convite para os novos pescadores. Eu, você, todos nós, padres, leigos, o senhor bispo, superarmos a rotina da ação pastoral, sempre agarrada às margens que não dão mais peixe? Precisamos buscar um novo jeito de pescar. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. Avancemos para águas mais profundas, deixemos águas rasas. A gente não pesca peixe bom em água rasa, mas sim em águas profundas. Talvez você esteja em águas rasas da sua vida, meu irmão, minha irmã. Na superficialidade, no raso. Porque você tem medo do compromisso e da profundidade. Mas só no compromisso e na profundidade você vai amadurecer e crescer como gente feliz. Portanto, avança para águas profundas. Outro ponto que eu quero ressaltar é que é Pedro quem conduz a barca para o lugar indicado. E a ele, Jesus diz, serás pescador de gente. A ele é confiado um ministério especial na igreja, que navega nos mares da história. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lembramos aqui do nosso Papa Francisco, o sucessor de Pedro, que está guiando a Igreja Católica nos mares da história do nosso tempo. Outro ponto que eu quero comentar com você é que a pesca milagrosa não é resultado da habilidade de Pedro, os conhecimentos que Pedro tem como pescador, mas é resultado da força da palavra de Deus. Por que muito trabalho não produz fruto? Em nome de quem estamos pescando? Talvez você esteja com muitos fracassos na vida pessoal, mas também na vida de fé, porque você não crê na força da palavra. Você quer fazer por sua conta, com a sua palavra, com o seu jeito, com a sua inteligência, com a sua razão. Que é isso? Nunca vai dar certo. Enquanto você não buscar a força de Deus, da palavra de Deus, você não terá o sucesso, o crescimento, a multiplicação dos peixes aí na sua rede.
Um outro ponto importante é que a nossa missão é ser pescador de gente. Jesus não escolhe pessoas já capacitadas, já inteligentíssimas, de grandes cursos. Não, Jesus escolhe a pessoas simples para uma missão tão importante. Deus não olha tanto as qualidades humanas, Ele olha a generosidade, a abertura de coração. E por último, essa missão é confiada a toda a comunidade. Apesar das limitações de cada um de nós, Deus só espera a disponibilidade em acolher o seu convite e deixar tudo. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Todos somos chamados por Deus a sermos profetas, como Isaías, pescadores de gente, como Pedro, anunciadores da palavra de Deus, como Paulo. O chamado pode chegar até nós através do padre, da comunidade, de um amigo, de um livro, de uma canção, de um encontro. Vocês não imaginam como é difícil essa missão de convidar. Quem poderia, não aceita. Quem aceitaria, muitas vezes a comunidade não acolhe, não aprova, não está junto. Não é fácil. Mas a nossa missão é chamar, convidar e acolher aqueles que chegam na nossa comunidade. Terminando a nossa meditação do Evangelho, qual é a nossa resposta? Nós acolhemos com generosidade, por exemplo, a mesma generosidade de Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. De Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Ou dos primeiros apóstolos que largaram tudo e seguiram Jesus? Às vezes, esquecendo que somos pescadores, podemos confiar demais em nós mesmos, ou então não confiar em nós e na ação de Deus em nós. Se confiarmos na força da palavra de Deus, se tivermos coragem de deixar tudo, a pesca milagrosa continuará acontecendo ainda hoje. Cristo ainda hoje precisa de pescadores de gente. E você? Cristo pode contar com você? Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos
solicitas meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Rezando e aprendendo. E no quadro Rezando e Aprendendo do programa Sintonia Redentorista, apresentado na Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, estou refletindo com vocês, queridos ouvintes, sobre a oração do Pai Nosso. Uma oração que nós rezamos tantas vezes, mas quantas vezes rezamos sem prestar atenção, sem refletir, sem meditar, de uma forma mecânica e automática, como diz o povo, apenas da boca para fora. Por isso, meditar sobre o Pai Nosso é uma forma de nós compreendermos melhor esta oração e assim podemos rezar com mais consciência e de coração mais aberto. Nós já meditamos sobre as primeiras duas frases do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Hoje vamos refletir a terceira frase. Venha a nós o vosso reino. Pois é, o vosso reino. Reino de Deus. O que é isso? Uma palavra que escutamos tanto no Evangelho, que dizemos tanto nas pregações. Vamos entender esse termo. Veja bem, nós sabemos que Jesus não pregou a si mesmo. O foco da pregação de Jesus foi o reino de Deus. O Filho de Deus, que está numa relação única com o Pai, é o Messias anunciador da chegada desse reino de Deus. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Completou-se o tempo e o reino de Deus está perto. Para os evangelistas sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, os milagres sinalizam a chegada do reino, pois cumprem aquilo que foi prometido no profeta Isaías. No capítulo 35, os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos ficam curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres.
Jesus fala do reino várias vezes, especialmente através de parábolas. É como uma semente semeada no meio do mundo e que cresce lentamente. Assemelha-se ainda o reino a um punhado de fermento espalhado na massa da história para transformá-la. O reino é a atuação salvífica de Deus no mundo por meio de Jesus, a graça misericordiosa do Pai se manifestando no próprio Filho de Deus. O reino é o presente mais precioso que Deus nos oferece. Aliás, o reino, como diz o próprio Jesus, é um tesouro escondido. A bondade de Deus oferecida a todos em Jesus, que precisamos descobrir logo, uma verdadeira pedra preciosa. Quem a encontra, abandona tudo para adquiri-la. Às vezes, queridos ouvintes, parece insignificante, como um pequeno grão de mostarda. Ninguém dá nada por ele, mas cresce e se torna abrigo para os pássaros, pois embora sendo frágil hortaliça, Deus é quem cuida na fragilidade. Ele é verdadeiro mistério, acessível somente a quem se dispõe a seguir Jesus. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. A vós, Deus entregou esse mistério, que é o reino de Deus. O reino de Deus aparece nos evangelhos como tema central da pregação de Jesus e consiste no governo de Deus sobre os homens. O que aconteceria se Deus reinasse entre nós? Isso exigiria uma nova e completa orientação das relações humanas e uma reestruturação da sociedade conforme os valores do Evangelho. Os valores que caracterizam a presença, o senhorio de Deus e devem manifestar-se nas relações humanas são a liberdade, a fraternidade, a paz, a justiça, o perdão, o amor, a caridade, a solidariedade, a vida. Por isso, queridos ouvintes, a oração de Jesus está imbuída do desejo de ver o reino de Deus acontecendo. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é a presença de Deus na vida humana e transcendendo essa vida humana, onde Deus é acolhido plenamente com todo o seu nome, toda a sua pessoa, todo o seu poder, toda a sua graça. Por isso, Jesus reza em momentos históricos precisos, especialmente no Evangelho de Lucas. Vemos Jesus tantas vezes subindo o monte e rezando. Por exemplo, ele rezou na hora de escolher os 12, rezou antes de ensinar o Pai Nosso, antes de curar aquele menino epilético. Ora, ainda para pessoas concretas, por Pedro, por exemplo, por seus algozes, Jesus ora para que o reino se concretize entre os seus seguidores e condensa o mais profundo de sua vida na oração, louvando ao Pai pelos pequeninos. Os grandes, aqueles chefes, dirigentes do povo de Deus, rejeitam a mensagem do reino porque se sentem ameaçados em seus privilégios pela pregação de Jesus. O elemento crucial dessa exultação se encontra na pessoa do Pai, que é o horizonte último de tudo que Jesus diz e faz. Para Jesus, Deus é o Pai, seu polo de referência, que não se identifica com uma divindade assim abstrata, etérea, vazia, mas mostra-se parcial com os pequenos, pobres, humildes, simples, necessitados. Segundo Jesus, Deus Pai prefere os pobres, aqueles que mais necessitam do seu amor benevolente. O Pai quer que todos sejam irmãos, por isso não suporta a violência, a guerra, a injustiça, a opressão. Os pobres são vítimas dos poderes deste mundo e isso não se harmoniza com o projeto de Deus. O reino é, antes de tudo, para eles. Apropriando de um texto de Isaías, Jesus dirá no início do seu ministério público: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres.
Os destinatários do Evangelho são, antes de tudo, esses pobres. Deus dá prioridade aos marginalizados, aos indefesos, às vítimas dos poderosos, aos que estão abandonados à margem da vida social. Eles não são melhores do que os outros. E o Pai, lógico, quer bem a todos, mas a sua preferência recai sobre aqueles que precisam mais do seu amor, e esses são os pobres, os rejeitados pela sociedade da ganância, sociedade do poder, sociedade do dinheiro, sociedade das guerras. O reino de Deus se encarna na justiça, e os que precisam da justiça são justamente os injustiçados. Enfim, queridos ouvintes, a vinda do reino corresponde à realização da paternidade de Deus. Deus instaura o seu reino no mundo, gerando nele o seu Filho, por meio do qual a sua paternidade se estende a todas as pessoas. Jesus é, em pessoa, o reino de Deus, e o poder do reino se irradia totalmente quando Jesus, em sua morte, aceita ser, a partir do Pai, quando ele é estabelecido Filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos. O reino de Deus se torna realidade para as pessoas quando acolhem o Filho de Deus, Jesus, e aceitam viver como irmãos. Jesus ensina que a oração dos discípulos deve se centrar nos interesses do Pai. Por isso pedem que venha o reino do Pai, ou seja, venha a nós o vosso reino, ou seja, que venha a paz, que venha a justiça, que venha a liberdade, que venha a fraternidade, que venha o amor. Esse é o sentido da expressão, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus carrega a dimensão do que é já, mas também do que ainda não aconteceu. Uma vez que para Jesus o reino era uma realidade iniciada por ele, mas ainda não realizada plenamente. Aliás, o próprio Jesus tinha consciência do ainda não do reino. Isso ele ensina a pedir por sua realização, para que o reino continue a crescer. O reino só vai se realizar lá no final da história, mas é preciso começá-lo aqui e agora. Jesus traz presente em si o reino de Deus. Ele começa nesse mundo, mas ele só se realiza plenamente depois da nossa morte no céu, na vida eterna, no reino de Deus. Terminamos aqui mais um trecho do Pai Nosso. Vamos continuar no próximo domingo, no próximo programa Sintonia Redentorista. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorrir. Insensato, que valem tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim. Que tesouros tu tens para levar além? Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O meu reino se faz bem assim. Se uma ceia quiseres propor, não convides amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será por Deus. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz.
sacerdote e levita que vão sem cuidar. Mas se mostrem quem não se contém, se aproxima e procura o melhor para o irmão agredido que viu no chão. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O meu reino não pode aceitar quem se julga maior que os demais, por cumprir os preceitos da lei um a um. A humildade de quem vai além e se empenha e procura o perdão é o terreno onde pode brotar a paz. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. Momento de oração. E chegamos ao momento de estar face a face com Deus, abrindo a Ele o nosso coração, rezando, orando, acolhendo a sua graça e o seu amor. Eu convido você, onde você estiver nesse momento, para dar uma paradinha, fechar os seus olhos, sintonizar-se com essa presença amorosa do Pai e junto comigo fazer a oração. Pai de bondade, Pai de misericórdia, nesta nova semana que se inicia e com ela nasce dentro de nós uma nova esperança, vinda de Ti a colorir o nosso coração. Abençoai mais esta semana, para que cada dia e cada hora tenha a força da vossa presença. Que eu possa revelar a vossa esperança, Pai, em minha vida, onde estiver. Dai-me a sensibilidade para perceber todos os encantos da existência, em cada detalhe de vossa obra criadora. Ajudai-me a valorizar cada pessoa que encontrar comigo ao longo desta semana e que eu seja grato a todas aquelas que acrescentam amor em minha vida. Inspirai-me, ó Pai, palavras e atitudes com serenidade, para que sejam portadoras das melhores decisões. Dai-me sabedoria, discernimento para as minhas escolhas. Iluminai a minha inteligência e minha vontade, para que eu possa, com a força do vosso Espírito, revelar qual é o vosso plano de amor para a minha vida. E que o Senhor esteja comigo em cada passo, em cada decisão, em cada luta, em cada momento, guardando, protegendo, fortalecendo na fé e na certeza de que todos os dias a vossa presença irá comigo por onde eu for. E a bênção de Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E estamos chegando ao final de mais um programa Sintonia Redentorista. O seu encontro com Deus em toda manhã de domingo aqui na Rádio Amiga, Rádio Educadora.
E eu quero convidar você para fazer parte do Clube dos Amigos da Rádio Educadora. Ajude essa emissora a anunciar cada dia mais a verdade e o bem. Você que já é amigo, dê a sua contribuição com fidelidade em todos os meses. Você, ouvinte da Rádio Educadora e ainda não faz parte da campanha dos amigos, passe aqui na secretaria da Rádio Educadora, na portaria da rádio, e faça a sua inscrição. E seja mais um amigo da Rádio Educadora. Quem colabora na evangelização possui méritos de evangelizador. Contamos com a sua ajuda. Boa semana, um grande abraço para você, bênçãos para sua família, muita luz no seu trabalho, nos seus estudos, e por onde você passar, semeie paz, semeie amor, semeie vida. Bom domingo, boa semana e até o próximo domingo, com a graça de Jesus. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo, onde tudo é mais formoso e mais feliz. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo, eu minha mão porei na sua, irei com ele. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Eu te levarei, amigo, a um lugar comigo, onde o sol e as estrelas brilham mais. Eu te levarei, amigo, a um lugar comigo, onde tudo é mais formoso e mais feliz. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.